Bom, agora para as aulas desse módulo é muito importante que você compreenda dois conceitos importantíssimos de automação de processos, que são os conceitos de robôs não assistidos e robôs assistidos. Todos os robôs que a gente fez até aqui, a gente usou robôs não assistidos. O que significa isso? Que são robôs que depois que eu começo a execução dele, é independente se eu startei ele manualmente ou ele veio de algum agendamento, se ele foi chamado por outro robô, mas no momento em que ele inicia a sua execução até o seu final, ele não faz qualquer interação com nenhum ser humano. Ele já tem todas as informações que ele precisa, ele vai, se ele precisar de uma planilha, ele mesmo busca, se ele precisar de dados numa base, ele mesmo busca, se acessar uma página web, então ele faz toda a sua execução e encerra sem que um humano precise, durante a sua execução, passar qualquer informação para ele. Os robôs que a gente fez são robôs não assistidos exatamente por isso. É claro que a gente colocou um print no final para ver o resultado, mas esses prints eles são mais para depuração, né, para a gente ver o funcionamento, não torna o robô assistido por conta disso. E o contrário é um robô assistido, que é um robô que, durante a sua execução, ele vai sempre precisar ter alguma interação com o ser humano, seja para o ser humano passar algum dado específico para ele, seja para uma mensagem que ele apresente na tela para o usuário, esse usuário tenha que confirmar. Qualquer interação que haja com o ser humano torna esse robô um robô assistido. Então, para a gente pensar em alguns cenários aqui, imagina que você tem um robô em que ele vai abrir uma planilha de orçamentos para aprovação, por exemplo. Então ele vai ter o nome do projeto e o valor daquele projeto. E aí digamos que eu defina para o robô que ele vai entrar numa aplicação de aprovação de orçamento e todo projeto que o orçamento for abaixo de um determinado valor, por exemplo, abaixo de R$10.000, o próprio robô já aprova que é um valor comum de orçamento de um determinado projeto. Mas se o valor de algum projeto for acima de 10 mil, esse robô deve apresentar na tela essa informação e pedir para um ser humano aprovar ou não esse orçamento. Até mesmo abrir o documento já para que aquele humano possa fazer a aprovação ou não. Então essa interação, enquanto o robô está em execução, torna esse robô um robô assistido. É um robô que é um copiloto. Então, olha o mundo de possibilidades que a gente passa a ter. A gente não vai ter só um robô que faça as coisas muito rápidas, mas um robô onde a gente pode pegar um processo e dividir as partes manuais, repetitivas, cansativas e chatas, a gente põe para o robô fazer, que é abrir a planilha e aprovar aquilo que já está aprovado, ele mesmo pode fazer. No momento em que precisa de algo que precise de uma análise, uma autorização humana, então é o momento que o robô vai aguardar que algum ser humano possa, então, ter essa interação com ele. E aí existem diversas formas, existe um mundo de possibilidades, e o que eu quero te mostrar nessas próximas aulas desse módulo são essas possibilidades que você vai ter utilizando uma ferramenta como a Python RPA Studio. Então vão para as mãos na massa para a gente compreender quais são as atividades, né, que a gente tem à nossa disposição para desenvolvermos robôs assistidos. Vamos lá, vamos para a aula.